Fala senhora, fala senhor, como é que você está? Aqui quem fala é, mais uma vez, eu, Rafael Racor. Isso, faz já algum tempo que a gente não grava vídeo, principalmente aqui nesse cenário, que é também a minha sala. Já faz várias semanas, acho que o último vídeo que eu gravei foi no Web Summit. E esse vídeo aqui vai ser o primeiro vídeo de 2023 aqui no nosso canal, que é /Rafael Racor. Nesse vídeo aqui a gente vai falar se vir para Portugal em 2023 é furada ou é bom negócio. Então, se esse assunto te interessa, se você planeja vir a Portugal em 2023 para morar, fica nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com conteúdo bacana, tá bom? Então, vamos nessa. Vir morar em Portugal em 2023. E aí, será que vale a pena? É uma roubada ou é bacana? Se vale a pena, em que sentidos valem a pena? E se não vale a pena, quais sentidos não valem a pena? Bom, antes de mais nada eu te peço aquilo de sempre, tá? Clica no gostei, que isso ajuda muito o vídeo a chegar a mais pessoas que possa fazer uma diferença na vida delas, tá? Pode talvez fazer na sua, pode talvez não fazer, mas com certeza se você deixar o seu like aí, de alguma maneira esse vídeo vai chegar a quem ele deve chegar. Também, se esse assunto te interessa e tantos outros sobre Portugal, sobre viajar, dupla nacionalidade, uma outra infinidade de assuntos, se inscreve aqui no canal também, porque eu tô sempre gravando vídeos. Eu separei alguns aspectos pra gente discutir sobre vir morar em Portugal em 2023. Alguns deles muito importantes, alguns que já existiam e outros nem tanto. Por exemplo, a guerra na Ucrânia. Como a guerra contra a Rússia e Ucrânia está afetando Portugal, como está atualmente a imigração de brasileiros em Portugal, como os brasileiros estão sendo recebidos em Portugal, enfim, e uma série de coisas. O primeiro que eu separei é a guerra na Ucrânia. Portugal está enfrentando uma das maiores inflações desde sei lá quantos anos, 2 décadas acho, cerca de 7,8% em quase tudo. Algumas coisas a gente sente mais o peso da inflação, a gente sente mais o custo da guerra, não é? Por exemplo, o gás que a gente consome aqui vem também da Rússia. Então, esse tipo de serviço ficou caro, tanto o gás encanado quanto o gás de garrafa. Antigamente, digo 5, 6 anos atrás, né? Eu vivo aqui em Portugal já há quase 8 anos agora, e há um tempo atrás, o gás, uma garrafa de gás, por exemplo, costumava custar cerca de 22 euros, 21 euros. Hoje você vai pagar aí cerca de 34, 30 euros, 34 euros, tá? Então é um aumento, assim, significativo. Também, muita gente da Ucrânia tá vindo para cá para buscar refúgio e tal. Tem muita gente na Ucrânia também com altas qualidades, então isso é bastante útil para o mercado português. Também, assim, a gente tem que levar em consideração um aspecto bastante chato de falar até, que é o aspecto racial, tá? Portugal, por muitas vezes você vai sim se deparar com situações racistas, e na Ucrânia a maioria das pessoas são muito brancas e loiras e tal, e eu acredito, eu já ouvi, se você fuçar aqui nos comentários nesse canal aqui, você vai ver portugueses falando muito mal de brasileiros e agradecendo que os ucranianos estão vindo para cá. Então, assim, isso é um pormenor, não é? Isso é uma vírgula, não é uma exatidão, não dá para dizer que o mercado agora vai ficar pior para brasileiro. Mas, bom, não sei nem se eu vou deixar isso no vídeo. Bom, sobre vir para Portugal em 2023, muitos portugueses estão deixando o país. Você pode ver isso em vários portais de notícias. Mais uma vez, a imigração de portugueses está aumentando. Acho que a última onda muito grande que teve foi em 2013, com a crise em Portugal, com o ministro Passos Coelho e tudo mais, que até incentivava os jovens a saírem do país e tal. Hoje a gente está enfrentando de novo um alto índice de pessoas saindo de Portugal. Isso tem um lado positivo, isso tem um lado negativo, né? Imagina, se tantos portugueses estão descontentes com o salário de Portugal e não estão conseguindo êxito na carreira deles com o salário, é possível que sobre mais espaço para imigrantes. Pode ser que você também não fique contente com o salário que vai receber aqui. Atualmente o salário mínimo é de 750, 700 e poucos euros. Cerca de 750 euros. Então, assim, muitos portugueses têm a oportunidade de morar na Holanda, em Luxemburgo, na França, com muita facilidade por conta da nacionalidade. E talvez para brasileiros não seja tão fácil ir morar nesses países, e ainda pode valer muito a pena sim vir morar em Portugal. Principalmente pelo fato de o real atualmente está valendo 0,17 cêntimos de euro, tá? Estamos falando aqui em janeiro, metade do mês de janeiro. Esse é o valor do real. Teve essa troca de presidentes, pode ter uma boa melhora, pode piorar ainda mais o mercado e a economia do Brasil. Não sabemos, né? Isso também envolve mercados exteriores e economia interna e economia externa, né? O preço de uma moeda não está relacionado com o presidente. Quem dera se estivesse só relacionado ao presidente. Mas tendo em vista que o real hoje está muito baixo, o famoso ganhar em euro
pode valer a pena se você consegue salvar dinheiro. Para uma pessoa que não consegue salvar dinheiro, gente, põe isso na cabeça. Ganhar em euro, vivendo na Europa, você também vai gastar em euro. Então, é vantagem se você consegue ter uma margem de sobra e pretende um dia fazer negócio no Brasil e separar esse dinheiro na moeda do Brasil. Aí beleza, legal ganhar dinheiro porque é uma moeda que é mais forte, provavelmente vai se manter muito mais forte do que o real por muitos anos. Mas tem em vista isso, não adianta ganhar em euro e gastar tudo em euro. Tem que ganhar em euro, guardar em euro e aí talvez converter para real. Se você não conseguir fazer dinheiro sobrar, meu amigo, você vivendo em qualquer lugar do mundo, se você não guarda dinheiro, se você não consegue separar um dinheiro para fazer uma reserva de emergência, para fazer investimento, você vai ser pobre para sempre, em qualquer país do mundo. Não tem segredo, tá? Que isso fique bem claro. Bom, valores de aluguéis aumentou bastante também. Muita gente está reclamando, inclusive muitos dos locais aqui que eu conheço, amigos e tal, nascidos e crescidos em Lisboa, também reclamam bastante que os preços dos aluguéis estão impraticáveis. Já foi-se o tempo onde dava-se para ganhar um salário mínimo e ainda morar num apartamento pequeno sozinho. Hoje em dia é impossível em Lisboa você conseguir ganhar o salário mínimo e viver sozinho. Tá, você vai ter que, no mínimo, dividir casa com alguém, alugar um quarto, uma casa com 2, 3 quartos, que é muito comum de acontecer aqui. Eu mesmo já dividi quarto e quando eu aluguei uma casa, eu aluguei um quarto, que eu tinha a mais também, para outra pessoa. Então, assim, isso é muito normal, né? Mas tem gente que não sei, dependendo hoje em que estágio da vida você tá, ou o que te incomoda, o que você preza mais. Hoje em dia eu não alugaria mais quarto. Vivo aqui, tô tranquilo, não tenho necessidade e não quero ter que compartilhar tanto espaço com outra pessoa, né? Hoje tô aqui tranquilo, faço as minhas coisas, principalmente depois da pandemia, assim, isso ficou bastante claro. Então, para se viver hoje, um quarto tá por volta dos 400 euros. Para se viver em Lisboa, alugando um quarto em uma casa, em um apartamento qualquer, tá? Um apartamento, às vezes ruim, às vezes muito frio, porque as janelas não são preparadas, o apartamento não é otimizado para o inverno, às vezes ao contrário, muito quente, porque não é preparado nem otimizado para o verão, então as paredes ficam quentes, o teto fica quente. É muito fácil de encontrar casas ineficientes em Portugal, em Lisboa, tá? Vamos falar só de Lisboa, porque é injusto falar de Portugal inteiro, sendo que eu não vivo em Portugal inteiro, mas sim nessa cidade aqui, que é a capital, onde tudo é muito mais caro, onde tudo é muito mais aguçado, inclusive empregos, inclusive mercado de trabalho, inclusive oportunidades, estrangeiros e tudo mais, tá? Então, tá alto. Os preços de aluguel estão um pouco altos, sim. Se você vem com família, tem 2 fontes de renda na casa ou mais, legal. Aí você consegue alugar uma casa bacana para você e para sua família, quase certamente sem problemas, tá? Mesmo os 2 ganhando salário mínimo, quase certamente vocês conseguem segurar as contas de uma casa. Agora, sozinho é onde mora o maior problema. Outra coisa que está muito evidente nesse ano de 2023, que acabou de começar, tudo tá com custo alto e os salários não acompanharam, tá? Os preços subiram demais desde 2018 até aqui, subiram muito, preços básicos. Isso tem mais a ver com turismo do que com guerra, do que com qualquer coisa. É um processo que Portugal tem passado desde 2015, mais ou menos, que se abriu para o turismo muito forte e essa indústria ficou muito forte aqui em Portugal. Então, os preços do varejo, principalmente, né, os preços da restauração, do entretenimento, estão muito altos, porque os preços desses setores, eles não são baseados na realidade da economia local, eles são baseados no exterior. E quase todos os países da União Europeia são mais ricos do que Portugal e quase todos os salários da União Europeia são superiores ao de Portugal. Portanto, um turista vem para cá, independente de onde ele venha, o custo dele no país dele provavelmente é mais alto do que aqui. Então os preços daqui acabam acompanhando um pouco, mas os salários locais não acompanham os preços turísticos. Então hoje você encontra essa relação bastante clara, altos custos e baixos ganhos, o que pode ser muito ruim. Mas, mais uma vez, depende sempre do que é que você faz, de onde vêm as suas fontes de renda, qual é o seu estilo de vida e quanto você consegue fazer sobrar no mês, tá? Eu tenho um outro vídeo aqui, ó, tá aqui em cima, que é sobre reserva financeira. Eu fiz esse vídeo especialmente para músicos, né? Eu sou músico, sou marqueteiro, trabalho com tecnologia, trabalho com música, trabalho com eventos, uma série de coisas que eu faço, e nesse vídeo eu dediquei especialmente para músicos, para se planejarem, para ter uma reserva financeira especial para músicos, para enfrentar as adversidades do mercado musical, para enfrentar as adversidades que acontecem na vida de um músico, né? Um dia tem trabalho, outro dia não tem, um mês tem trabalho, uma estação do ano tem música,
muito, e depois outra estação tá escasso. Você não pode viver sempre gastando o que ganha, porque quando chegar um momento menos abundante, você vai sofrer as consequências disso, tá bom? Então dá uma olhada nesse vídeo, faz uma reserva financeira, que isso vai te ajudar muito, sua cabeça vai ficar muito mais tranquila, você com certeza vai passar por vários obstáculos com muito mais calma. Já que a gente falou sobre músicos, vamos falar como tá o mercado musical em Portugal em 2023. Eu sei que a maioria de vocês que assistem esse canal são músicos. Ultimamente, eu gosto muito de ser bem sincero aqui nesses vídeos, tanto que eu nem tenho roteiro, né? Eu coloco uns tópicos e a gente vai dissertando como se você tivesse sentado aqui na minha frente, trocando uma ideia. Bem honestamente, nesse último ano que passou, quando a gente superou a pandemia, né, diga-se de passagem, voltamos a sair e tal, eu não tenho tocado. Eu pouco toco em bares, tá? Eu toquei muito pouco em bares na minha carreira musical aí, se a gente pode dizer assim. Nos últimos 6 anos eu toquei pouco em bares. Tocava bastante em hotéis, estabelecimentos assim que eu tinha algum certo vínculo com o propósito do estabelecimento. Nunca toquei em estabelecimento, precisamos de música pop, então toca música pop porque é isso que precisa. Não, eu tocava nos estabelecimentos onde eu sentia mais conexão. Apesar disso, eu acompanho muito o mercado. Eu tenho tocado muito pouco nesse formato. Eu tenho feito muito mais evento, salvado minha energia para fazer orçamentos, prospecção e capturar clientes que pagam mais, que estão dispostos a pagarem muito mais por um trabalho muito mais elaborado também, né? Porque eu já faço o evento todo, já levo a banda toda, o som todo, luzes, microfones, a gente pensa em tudo, faz o show todo, né? Então eu tenho focado muito mais minha energia para fazer esse tipo de trabalho do que performar em bar ou mesmo na rua, como eu gostava muito de fazer e que paga muito bem. Mais uma vez, tem outro vídeo aqui em cima sobre tocar na rua em Portugal, tá? Isso já faz algum tempo, mas lá você vê o quanto que eu ganhei, que foi cerca de, sei lá, 33 mil euros em determinado tempo. Assiste o vídeo lá que você vai ver como é que é. Bom, os músicos, hoje em dia para tocar na rua tá um pouco mais difícil, parece que eu não tenho visto tanto mais, tá? Não sei o que aconteceu, se todo mundo acabou assumindo uma mentalidade parecida com a minha, de não tá tão exposto, mas sim trabalhando mais focado em outras coisas, eu não sei, ou se é simplesmente o fato de que a polícia tá fazendo esse tipo de abordagem, né, não deixando músicos tocarem. As licenças, até onde eu sei, não estão funcionando igual sempre foi, raramente algum músico tem licença para tocar e os que tentam licença não obtêm êxito. Então, acho que nisso não mudou nada, tem muito pouca música na rua atualmente em Lisboa, a cidade também não tá tão convidativa para música na rua ultimamente, então tem sido mais bares mesmo. Os bares estão sempre com música, tem sempre muita gente tocando e sempre muita gente curtindo. No entanto, mais uma vez, eu te mostro o meu descontentamento e uma das razões pelas quais eu não toco em bar é porque o pessoal explora. Não é porque o cachê é baixo, é porque os bares, o mercado de bar realmente explora os músicos. Poderiam pagar mais, poderiam pagar um preço muito mais justo, mas optam pelo caminho da exploração, tá? Um bar chega a faturar, nas zonas centrais, um bar de 15 metros quadrados pode chegar a faturar aí, sei lá, 4, 3, 5 mil euros numa noite. E eles têm a cara de pau de pagar cerca de 70 euros para um músico. Se é uma banda inteira, menos de 300 euros, né? E 210 euros, algo desse gênero. E é mesmo exploração. Se você for colocar tudo isso na conta, mesmo você tocando todos os dias, pagando seus impostos como um cidadão decente, declarando tudo como um cidadão deve declarar, pagando a segurança social, as suas contas e tal, você vai ver que o seu salário final é praticamente um salário mínimo para a tua habilidade tão foda que é. Não tô falando de músico iniciante, eu tô falando de músico que tem mais de 10 anos de carreira. O pessoal que toca aqui por esse valor são músicos que fazem muito bem o trabalho deles, tá? Tem gente famosa até que vem do Brasil, famoso, ou que já fez turnê nos Estados Unidos, acompanhou músicos famosos e tal, e depois vem pra cá e tá fazendo esse tipo de trabalho. Eu acho injusto, né? Então é por essa razão que eu não tenho tocado muito. Mas tá lá, tá bom? Se você acha que é um bom começo, como é mesmo, tem alguns amigos que vieram morar em Portugal há menos de 1, 2 anos, e é um começo para conhecer as pessoas, é um começo para entender o mercado, para entender o clima da cidade, porque, por exemplo, nesses lugares onde tem música ao vivo, você vai ver a seguinte proporção, eu diria 20% local, 20% brasileiro e o restante estrangeiro. É bom também para quem chega, muitos brasileiros pensam que vêm para Portugal e vão falar só com os nossos irmãos de pátria, falar português e tal, porque não é a nossa língua materna e assim como é a língua de Portugal, e se enganam, porque chega aqui e vê todos os portugueses falando inglês com outras pessoas que não falam português, e aí o brasileiro chega às vezes e fica, puta,
né? Onde é que eu me enfiei? Acaba ficando preso em bolhas só de brasileiros ou aprisionado a um mercado onde só tem portugueses, e em determinado mercado esses portugueses também não estão interessados em pagar mais do que um salário mínimo, tá? Aliás, acho bem raro em muitas indústrias os portugueses pagarem mais do que o mínimo, principalmente para um brasileiro. Voltando aos preços gerais, hoje você também sente esse peso no mercado. Quando você vai no mercado fazer uma compra semanal, há uns anos, por exemplo, eu tenho um custo de vida bastante barato, né? Quer dizer, eu considero barato, mediano barato, não compro tudo sempre do mais barato, mas razoavelmente barato, né? Há uns anos, talvez 1 ou 2 anos, eu gastava cerca de 25 euros no mercado e saía assim com um saco, né? Uma sacola cheia. Dava para ir uma semana, mais ou menos. Hoje em dia, esse mesmo saco vai... Hoje em dia, essa mesma sacola vai custar aí cerca de 40 euros, mais ou menos. Deu uma bela subida, dá para sentir essa diferença no mercado. Em cada coisa que você vai comprar, vai ver um aumento aí de 10%, 15% em alguns itens e tal. Então, nota-se que ficou mais caro. Talvez aí vídeos que você viu em 2020 de pessoas indo no mercado e fazendo aquela folia, né? Que eu vejo muito vídeo assim no YouTube, pessoal. Olha o que eu consigo fazer com 10 euros no mercado. Tá bom, às vezes consegue fazer uma compra legal. E realmente, eu vivia em São Paulo e eu acho que o custo de vida em São Paulo é extremamente mais caro do que o custo de vida aqui em Portugal, em coisas básicas. Por exemplo, se você comprar um queijo em São Paulo é caro, aqui é super barato. Vinho em São Paulo é caro, e para ter um vinho de qualidade parecida com os vinhos daqui, nossa, é coisa de 200% a mais do que 300% a mais do que um vinho aqui. Aqui a gente vai, uma moeda no bolso, pega um vinho bom. No Brasil, cara, putz, em São Paulo, pelo menos é muito caro para beber um vinho legal. Então, assim, determinadas coisas aqui são muito mais baratas e compensa, determinadas coisas nem tanto, depende do seu gosto, né? Depende muito do seu gosto. Tem coisas que brasileiro come que aqui é super caro, tapioca, por exemplo. Pô, aqui é caro pra caramba tapioca. E picanha aqui é caro, no Brasil é mais barato do que aqui. Essas coisas. Mas, no geral, o preço, os custos do mercado subiram. Agora, vamos lá. Por fim, os custos de casa, né? Para manter a internet, eletricidade, gás, como a gente já falou, água, subiram ou não? Felizmente, essa é uma área que tá igual, tá? Eu posso estar enganado, se eu tiver enganado, você pode comentar aqui tranquilamente o que é que você acha, mas os meus custos de internet não subiram nada, subiram só porque eu adquiri um plano melhor, e eletricidade praticamente nada. Aliás, esse inverno tá bastante calor até, era para estar muito mais frio, o que nos faria usar muito mais o aquecimento e tal. Como não tá tão frio, não precisa de aquecimento. Então, o meu custo até aqui tem sido muito barato de eletricidade e tudo, cerca de 30 euros por mês. Água, mais ou menos a mesma coisa, uso pouca água. Isso que eu tinha uma piscininha, tá? No verão montei uma piscininha, ficou aí o verão inteiro e o custo de água não aumentou, foi praticamente a mesma coisa. A única coisa mesmo que você vai sentir uma diferença é o gás. O gasóleo, que é a gasolina no Brasil, é uma gasolina diferente, na verdade, tem a gasolina também aqui, mas o gasóleo aqui é o mais comum nos carros. Sei lá, eu não entendo muito de carro, mas o pessoal diz que lembra um pouco o diesel. E tem o diesel também, que é mais para veículos pesados. Esse é o meu overview de Portugal em 2023. E aí, será que é bom morar em Portugal? Você acha que é uma boa? Você acha que é furada? Eu só tenho uma coisa para te dizer. Se realmente você quer sair do Brasil e acha Portugal um país bacana, você já pesquisou, tá aí pesquisando bastante, entendendo um pouco mais de como é que funcionam as cidades aqui, como é a população local misturada com a população estrangeira, né? Toda essa dinâmica é muito diferente do Brasil. Se você tá nesse caminho, eu te recomendo uma coisa: se seu interesse é genuíno, vai valer a pena. Certeza, você vai encontrar os caminhos certos, você vai acabar encontrando pessoas certas, as experiências certas. Também as experiências erradas que vão te ensinar muita coisa, mas você vai estar dentro do teu propósito genuíno, você vai estar dentro do seu interesse genuíno e não simplesmente sendo um oportunista que viu um youtuber falando: Portugal é bom, Portugal é mais barato, Portugal tem um dinheiro mais forte, o custo de vida é mais baixo. Se você cai nessa e você não tem interesse genuíno pelo país que você está se mudando, você vai se enfiar numa furada. Sabe por quê? Porque não tem dinheiro que pague a tua paz, não tem dinheiro que pague o teu desvio no teu propósito, o teu desvio do teu caminho. Então,
pense sobre isso. Essa é a reflexão muito sincera que você tem que ter antes de morar em qualquer país. Todos os países do mundo você vai encontrar dificuldades, sejam financeiras, seja em relação à cultura, à população, à comida, ao clima, você vai sempre encontrar adversidades. Claro, você saiu do lugar que você estava habituado. E quando você voltar para o lugar que você estava habituado, você já não vai mais estar habituado lá. Então você também vai encontrar adversidades. Portanto, mudar de país, mudar de cidade, te desafia a se readaptar, te desafia a estar buscando algo maior. Então, se esse é o teu caso, e Portugal é o país que você escolheu por N razões, vá, você vai encontrar um jeito, tá bom? Eu tenho certeza disso. Se for só por oportunismo, só porque um colega teu tá mostrando nas redes sociais que tá bem sucedido aqui, que tá ganhando dinheiro, que tá feliz, que tudo aqui é muito bom, que bebe vinho todo dia, se você cair nessa, meu amigo, você vai chegar aqui e vai quebrar a cara. O primeiro obstáculo que aparecer no teu caminho, a primeira dificuldade financeira, o primeiro insulto contra a tua nacionalidade, a primeira situação onde você se sentir desprivilegiado, você vai ficar muito chateado, isso vai te impactar muito. E claro, se você estiver bastante alinhado com o seu interesse, não vai te acontecer nada, você vai superar as coisas com muito mais facilidade. Se você chegou até aqui é porque alguma coisa nesse vídeo foi útil para você. Então eu te peço que clica aí no joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se possível, pega esse link aí, compartilha com algum colega teu, um parceiro, uma parceira que você talvez esteja sonhando, pensando em morar em Portugal com ela, com ele, tá bom? Esse teu gesto pode ajudar esse vídeo a chegar às pessoas certas e fazer uma baita diferença na vida de quem deva escutar essas informações. Eu sou Rafael Raccord, sou músico marqueteiro luso-brasileiro, fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!